De volta, de frente, em sua companhia, segundo bloco da terça-feira, é a sua revista eletrônica local nos finalmente aí do mês de junho, quase mês de julho, mês de férias, mês de movimento, e vamos tocando a vida em frente, trazendo sempre o melhor do giro da notícia local para você. Muito obrigado pela sua audiência. E o programa continua conversando com o designer, artista plástico, marqueteiro e muito mais, Paulo Hernani Marques, meu amigo desde sempre. Aliás, ele é pai de 3 grandes amigas minhas, que é a Isabela Vidal. Mandar um beijo para a Isabela Vidal, grande apresentadora lá do SBT, Tribuna, também repórter, trabalhou na TV Guarapari. É pai também de Paola Vidal, doutora Paola, lá em Meaípe, com a Physiolife, bem lembrado, um beijo para a doutora Paola, clínica linda em Meaípe, também para a empresária, a nossa querida, né, que é a Bianca Vidal, também empresária na hotelaria, em restaurante, muito mais, trabalhando com turismo. Aliás, você tem 3 filhas lindas e super competentes, né? Puxaram o pai. Muito bacana, uma jornalista, uma médica e a outra empresária, né? Turismo. Muito bacana. Paulo, olha só, você é um artista muito premiado, né? Incrível isso, porque os artistas às vezes se isolam um pouco, gostam muito de produzir, mas você é um artista que gosta de sair do seu núcleo, você gosta de expor, gosta de estar aí sempre expondo com premiações. Isso é uma característica sua, né? Eu acho, porque grandes artistas existem na nossa terra, nos bairros, nas cidades, mas são pessoas que pintam obras maravilhosas, pintam muito bem, mas o grande medo deles é expor o trabalho com medo da crítica. Então, a gente que faz, eu faço. Acho que eu faço belo, então por belo tem que ser mostrado. A crítica que vier, eu aceito perfeitamente, porque vai evoluir. Isso até é natural, né? Porque a gente sabe que as críticas são inevitáveis, né? Sim. Todo mundo, né? O que seria, né? Da unanimidade, perfeito, se ela fosse uma coisa, né? Realista, enfim, uníssono. Então a gente tem que ter realmente, né, as divergências de opinião para contrabalancear o mundo. Mas a arte, ela também provoca isso um pouco, né, de questionamento, né? A verdadeira arte, ela questiona as coisas, né? Enobrece. E atualmente você tem muito artista pintando que não é simplesmente a obra bela a ser contemplada. A decorativa. E muita gente acha que uma arte plástica pintura tem há 40 anos que está aí na decadência total. Poucas pessoas pintam hoje. Então, porque isso expressa a obra por si só o que é. E muita gente faz algum quadro de gênero, como eu disse, pendura na parede e bota um jornal ao lado dizendo: este quadro foi feito com isso, baseado nessa... Aí, peraí, não é a obra que está dizendo, você tem que ser um leitor, saber entender as palavras para poder, então, definir a obra. Quando você faz uma obra que você tem uma intenção, geralmente o artista tem uma intenção com aquela obra, né? Ele tem uma expressão, uma intenção, você consegue observar que o público também lê essa intenção, identifica essa intenção na sua obra? 100%, é o que eu disse, de longe ela tem um impacto, quando você se aproxima ela tem que ter um impacto e tem que mostrar beleza, não só o impacto visual, mas a beleza na técnica, no matizado, na aplicação, na superfície, no emolduramento, que uma obra de arte é muito importante. Eu já vendo minhas obras com moldura, são molduras específicas, não é ideal que a gente que compra uma obra de arte, que não é uma obra de arte, mas é uma peça mais decorativa, então ele pega e bota uma moldura conforme a decoração da casa. Eu acho que não é assim. Você vai no museu, a obra já está emoldurada como a época e o tipo. A casa tem que se adaptar à obra de arte, não a obra de arte à casa, né? A decoração, né? Justamente. A decoração tem que se adaptar. Vamos lá mostrando um pouco mais das obras do Paulo. Isso aí também é em fibra de vidro, 1 metro de altura por 1,5 metro de comprimento, moldura de madeira também é em fibra de vidro. Isso aí é a praia da Barra do Jucu, chamado Praia do Barrão. E eu denomino essa de Barrão Craudiado. Ali você denota que é um vento sul, a maré, a água do mar está suja, o céu não é, assim como o mar, um céu de brigadeiro. Então eu tentei capturar uma imagem da coisa gritando ali, movimento total. E é impressionante porque o movimento da água, ele é quase que realista, né? Aquela espuma que a gente chama, né? Não, e se você observar ali, ó, tem aquela espuminha que sai quando a água, quando a onda quebra, fica aquela nuvenzinha de espuma. Você observa no meio, na parte central superior do quadro, tem assim, a água bateu na pedra e voltou com todos os respingos. A linha do horizonte está bem indefinida, justamente porque é uma época chuvosa. Eu trabalho com fotografia,
faço a infoarte, eu também sou fotógrafo, então eu trabalho com fotografia, faço interferência no Photoshop, faço o resultado final do que eu quero, em seguida eu desenho aquele velho quadradinho, você faz o quadradinho e amplia a imagem, desenho, aí eu fabrico minhas tintas e então faço a pintura. Esse aí é o retrato do último presidente da Garoto, o Ricardo Maia-Freund, que eu fiz em 2001. Essa foi encomenda com base no meu autorretrato que eu havia feito anos antes. Muito legal. Também é do tamanho, 1,5 m de altura por 1 m Também de fibra de vidro, né? Também você descobriu a fibra de vidro como, né, realmente o seu material de trabalho, né? Por eu sempre isso, gostar de automobilismo. Aí tá a foto aí da é Garoto. ele na casa dele ao lado do retrato. Você vê a dimensão, o tamanho da obra e é um pouquinho parecido, né? Mas de longe é perfeito também. A gente olhando, né, nessa dimensão, sim, como é perfeito. Chega, né? Esse é o impacto que eu digo. Você olhar de longe, olhar de perto e tudo mais. Esse daí também é uma fibra de vidro, um pouco menor, 80 por 1,20 m, e em homenagem ao meu primeiro neto, filha da Isabel Vidal, o Igor, onde eu captei a expressão, o olhar, o sorriso, eles aos 6 meses de idade, tanto que a prima dele, a outra netinha minha, com 2 anos de idade, falou, é o Igor. Ela identificou pelo olhar. Né? Então, esse é o trabalho. O trabalho do artista que se propõe a expor e receber e aceitar as críticas é o seguinte, você tem que identificar. Simplesmente você olhou, já identifica. Simplesmente. Isso aí é uma releitura sobre encomenda, tem a assinatura ali do colecionador Ricardo Maia-Freund, e já me encomendou várias obras. Isso é uma releitura sobre Cândido Portinari, que é um jardim. Ali, se você olhar, você vai ver um monte de emaranhado, mas você chegando de perto, apreciando tudo, você vai observar um jardim. O Cândido Portinari chamou Árvore da Vida. Eu chamei de Árvore Vitae. O ateliê fica na Barra do Jucu, onde você trabalha. É um espaço grande, né, que você tem, são né? 3 pavimentos, um dedicado só ao ateliê, tem carros antigos também. Quero, inclusive, comentar isso. Gente, olha, o Paulo Hernani, ele é um dos fundadores do Veteran Car do Espírito Santo, né? De carros Clube antigos, do Espírito Santo. Que eu te conheci nessa situação. Sim, há mais de 20 anos. Presidente, secretário. Exatamente, foi presidente, que você também é colecionador de carros antigos. Tem o Jeep Clube do Espírito Santo também, que eu fundei, criei os logotipos, toda a estrutura da coisa. Porque os carros, por incrível que pareça, também são obras de arte. Alguns automóveis, né, são frutos de um design existe muito avançado, o marketing, né, do clube que adotamos na época. Automóvel também é cultura. É o slogan. Com certeza, e o Veteran Car está aí até hoje, né? A gente tem exposições em Guarapari, a gente sempre acompanha. 26 anos aí atuando. Muito bacana. E para a gente ir terminando, é importante também falar que Paulo é um dos fundadores, gente, da Casa de Cultura de Vila Velha e de Vitória e do Conselho de Cultura de Vila Velha. Municipal de Cultura de Vila Velha. Que bacana que você conseguiu instituir a cultura profissionalmente, né, até então. E tem os entraves políticos que são, como sabemos, não tão agradáveis, tão levados a sério, porque quando se precisa de dinheiro numa prefeitura, a primeira coisa que se faz, corta a verba da cultura. E o artista fica retaliado e não pode dar vazão. Essas leis, criamos leis, a Lei Rubem Braga, em 91 em Vitória, eu ajudei a criar, a de Vila Velha também eu ajudei a criar. E essas leis são muito boas, mas também são cartas marcadas. Com certeza. Gente, olha, o programa conversou com o artista e designer Paulo Hernani Marques. Quero agradecer a sua presença. Eu quem agradeço. Esse aqui é um poço de cultura e além de ser um homem muito ativo como artista e como gente. Parabéns, sucesso. Obrigado. Tá bom? É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Eu fico por aqui logo mais. Tem o Jornal Guarapari com as notícias da cidade de saúde. Voltamos amanhã com mais uma edição aqui pela TV Guarapari, cada vez mais perto de você. 17 anos no ar. Até amanhã.